Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da jornada de imersão sobre saúde mental e NR01. Eu estou muito feliz em ter você aqui comigo. Eu me chamo Jéssica Gonzalez, faço parte do time de estratégia clínica da Wells, sou coordenadora de gestão de saúde e vou falar para vocês como é que isso funciona na prática no dia a dia. Aproveitando, eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher branca, dos olhos verdes, ruiva. Eu estou vestindo um macacão preto, cheio de bolinhas brancas, estou sentada numa cadeira, com uma mesa, um copo d'água. Este é o ambiente que eu estou inserida com um fundo cinza. Hoje eu vou contar para vocês o que a gente precisa saber sobre NR01. Mais especificamente, em 2024, nós tivemos várias atualizações com relação a leis. No comecinho do ano, a gente teve a Lei Certificadora Promotora da Saúde Mental, que não tem uma obrigatoriedade dentro do mercado, mas a gente teve, em agosto de 2024, a atualização da NR01, a diretriz-mãe que traz e dirige todas as outras diretrizes, normas regulamentadoras com relação à relação de trabalho CLT, empregado e empregador, no nosso Ministério do Trabalho e do Emprego. E elas vão ser implementadas a partir de maio de 2025. Nesse contexto, a gente entende que tem uma certa nebulosidade. Por quê? Apesar da NR01 ser a diretriz-mãe de todas as outras 37 diretrizes que a gente tem, é importante a gente entender que os riscos psicossociais, que é onde a gente está falando que estão sendo inseridas as questões de saúde mental, elas estão já contempladas na NR17, que traz questões de ergonomia. A ergonomia relata um pouco dos riscos físicos, biológicos e químicos. Então, quando a gente para analisar, esse risco já estava especificado dentro da NR17, mas ele não tinha uma obrigatoriedade de execução pelas empresas. Esse é um ponto-chave. A partir do momento que a gente tem a inserção dos riscos psicossociais dentro da NR01, se torna obrigatório que as empresas mapeiem, rastreiem e façam todo um programa com relação à sua mitigação de riscos no dia a dia. Isso é importante para que as empresas estejam em compliance e tragam um PGR muito mais completo a partir daí. E o que são os riscos psicossociais que eu acabei de citar para vocês, né? No fim das contas, os riscos psicossociais são pouco palpáveis, pouco tangíveis no nosso dia a dia, porque normalmente são riscos invisíveis, ou que a gente não percebe, comparado a outros riscos que a gente já mapeia dentro das empresas. O risco psicossocial, ele é muito mais sensível, de caráter até mesmo individual. O que eu tô falando com relação a isso? São demanda, controle, relações interpessoais, relação entre seu líder e os pares, mudanças, questões de assédio, remuneração e benefício. Veja, o contexto é extremamente amplo quando a gente fala de riscos psicossociais. E é por isso que a temática é tão sensível e pede não só que outras áreas como o RH, o SESMIT e a área jurídica entrem em sinergia como um mapeio completo da empresa com relação a todos os benefícios que ela oferece para o colaborador como forma de mitigar esses riscos. Então, o que é um programa de gerenciamento de riscos? A gente já citou PGR algumas vezes aqui, é exatamente isso que significa essa sigla. Então, o programa de gerenciamento de riscos contempla toda a parte de avaliação, análise de dados, todo esse rastreio e mapeamento, planos de ações e monitoramento para cada um dos riscos que a empresa mapeia normalmente. Por que a gente está falando isso e a importância? Nada muda com relação ao PGR que as empresas já fazem normalmente. A gente só vai ter a necessidade de mapear, rastrear, analisar e trazer planos de ação também voltados para os riscos psicossociais a partir de agora. Um ponto importante que a gente precisa trabalhar e entender é que o PGR, ele não é uma receita de bolo. Cada empresa tem a sua, até porque cada tipo de negócio exige um risco diferente. Esse é um ponto importante no dia a dia. Gosto de trazer um exemplo para vocês práticos. Então, assim, quando a gente está falando de uma empresa de telemarketing, por exemplo, a gente tem um risco muito maior e acentuado com um assédio, porque essas pessoas trabalham expostas com o público, diferente de uma empresa que está trabalhando com processamento de dados ou TI, que não tem tanto acesso ao público, mas ou tem outras pressões, como demanda, entrega e controle. Veja, outras metas. Então, quando a gente analisa o tipo de negócio também, a gente entende que o PGR ele é extremamente específico, individualizado
e personalizado para cada necessidade da empresa. Então, a importância de você fazer um bom rastreio, vários questionários, questões que sejam validadas ali dentro, entrevistas individuais ou qualquer maneira que você está escolhendo para fazer o mapeio do risco psicossocial, ele é extremamente válido, mas tem que levar em consideração o perfil da sua população para que a gente tenha o melhor programa e a melhor estratégia de saúde pós-intervenções com relação a isso. Eu sei que o que eu falei até agora para vocês pode parecer um pouco complicado, mas a gente pode desmistificar todas essas questões com a NR01 e todas as soluções que podem ser apresentadas através dessa oportunidade. E eu entendo sim a NR01 como uma oportunidade das empresas trabalharem melhor as questões de saúde mental dentro do seu ambiente de trabalho. E quais seriam os EPIs quando a gente fala de saúde emocional, riscos psicossociais? Então é extenso a gente pensar que as empresas têm que estar preparadas com questões culturais também no dia a dia. Não só cultura, mas a gente está falando também de um preparo e treinamento extensivo da população, dos seus líderes, liderados, para lidar com questões de saúde mental, questões com relação ao tabu, e falar sobre isso no dia a dia, fazer check-ins emocionais, né? Trabalhar soluções de forma aberta, porque quando a gente fala que o usuário já está usando o nosso plano de saúde, a gente já entende que tem um problema instalado. Será que a gente não tem que fazer o mesmo com a saúde mental e trabalhar ela de forma preventiva no dia a dia? Esse é o grande EPI. Então, quando a gente fala de saúde mental, é como escovar os dentes. A gente faz no mínimo 3 vezes ao dia, pelo menos eu espero que todos vocês façam. Mas o fato é que, de verdade, quando a gente fala de prevenção, é dar livre acesso à psicoterapia e recursos com que a pessoa possa se proteger daquilo. Esse é um ponto fundamental. E é isso que a Wells hoje propõe como uma solução estratégica, não só para o indivíduo, mas como um RH e a empresa como um todo, trazendo para eles um benefício de saúde mental completa. Agora que vocês já estão cientes um pouquinho mais sobre a NR01, eu quero convidar vocês a acessarem essa jornada, que vamos ter vários vídeos falando sobre a importância de programas de saúde mental dentro desse cenário. Então não deixe de acessar todos os conteúdos, aprofundar o conhecimento e promover saúde mental no ambiente de trabalho. E mais importante, essa lei entra em vigor a partir de maio de 2025, então é importante você se inteirar e ter canais de confiança para falar sobre o assunto. Nos vemos no próximo episódio.